As forças de segurança estão nas ruas do Rio de Janeiro para mais uma operação. A ação de hoje é na Vila Kennedy, que fica na zona oeste da cidade. A gente conversa sobre isso com Paulo Mário Martins, que tem os detalhes dessa operação. Bom dia, Paulo. Aqui eu estou com Paulo Renato Plugado. Eu acho que ele vai falar de uma outra operação. Vou aguardar o Paulo Mário aparecer na telinha. Aqui está ele, Paulo. Obrigada por trazer as informações para a gente. Diga, o que você tem aí de informação? Oi, Cecília, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aqui na Globo News. Olha, 3.200 militares das Forças Armadas estão envolvidos nessa operação conjunta com as polícias civil e militar, que acontece na comunidade Vila Kennedy, na zona oeste do Rio, mas também em comunidades vizinhas, na Vila Aliança e na Coreia. Eles saíram em comboio logo cedo, ainda antes das 6 da manhã, em direção a essas comunidades. A gente, agora há pouco, viu chegar aqui na delegacia de Bangu, na zona oeste, um primeiro preso dessa operação. Era um homem procurado por tráfico de drogas e roubo. Ele foi preso lá na comunidade Vila Kennedy. Essa operação acontece 2 dias depois da morte do subtenente da unidade de polícia pacificadora da Vila Kennedy. Ele foi morto momentos depois de entregar na divisão de homicídios uma arma que tinha sido recuperada por ele na Vila Kennedy. Essa arma pertencia a um sargento do Exército que foi morto no dia anterior durante um arrastão. A comunidade Vila Kennedy ela é um dos primeiros conjuntos habitacionais da América Latina e hoje é controlada, infelizmente, pelo tráfico de drogas. Um levantamento feito pelo aplicativo Onde Tem Tiroteio mostrou que essa comunidade é uma das comunidades onde há mais tiroteios aqui no Rio de Janeiro. Só no mês passado foram 13 tiroteios, uma média aí quase de um confronto a cada 2 dias. A gente continua acompanhando essa operação. Cecília, qualquer novidade, eu volto a te chamar aí. Por favor, Paulo Mário, obrigada pelas informações. O Rio de Janeiro foi dia de operação integrada em 3 comunidades da zona oeste da capital. Apesar da participação das Forças Armadas, ainda não foi uma ação da intervenção federal. 27 pessoas foram levadas para a delegacia, sendo um menor. Armas, drogas, carros e motos foram apreendidos. Dessa vez, os militares fizeram um novo tipo de abordagem aos moradores. Além da revista, houve o registro de fotos e documentos. 3.200 homens das Forças Armadas cercaram os principais acessos às comunidades Vila Kennedy, Vila Aliança e Coreia, na Zona Norte. De acordo com o Comando Militar do Leste, a operação já estava programada e não é resultado da intervenção federal na segurança do Rio, mas sim do decreto de garantia da lei e da ordem em vigor desde julho do ano passado. Entre as ações de hoje, a divisão de homicídios buscava Marlon Brando Martins da Silva, de 21 anos, suspeito de ter matado o segundo sargento do Exército, Bruno Kazuca, num arrastão em Campo Grande, na Zona Oeste. No dia seguinte à morte do militar, a arma dele foi apreendida na Vila Kennedy por agentes da unidade de polícia pacificadora local. Momentos depois de entregar a pistola na divisão de homicídios, o subcomandante da UPP, tenente Guilherme Lopes Cruz, também foi morto. Marlon é considerado foragido. O Marlon Brando é um dos autores. A gente estima que pelo menos 8, os autores são pelo menos 8. Ele é apenas um deles que integrava esse grupo de pelo menos 8 que vitimaram o sargento Bruno. Inclusive, esse Marlon Brando já era conhecido da DH por ele ter sido indiciado, já está inclusive foragido pela morte de um policial militar praticado na Vila Kennedy mesmo, em março do ano passado. Hoje, os militares revistaram carros e fizeram buscas. Pelo menos 4 homens foram presos. Contra eles, já havia mandados de prisão. O jornal O Globo divulgou imagens de soldados fotografando moradores com a identidade na mão. De acordo com a reportagem, as Forças Armadas registraram homens, mulheres e idosos. O jornal diz ainda que os dados e as fotos foram enviados à Polícia Civil para levantamento sobre a ficha criminal das pessoas, que ficaram aguardando enquanto os militares obtinham as informações. Por causa da ação desta sexta-feira, mais de 6.000 alunos de 20 escolas da região ficaram sem aulas. O interventor general Braga Neto se reuniu durante a tarde com o governador Luiz Fernando Pezão. O planejamento das ações da intervenção federal ainda não foi divulgado, mas os nomes da equipe começaram a ser confirmados. Depois do general da Ativa, Richard Fernandes Nunes, para a Secretaria de Segurança do Estado, outra indicação importante já foi feita. É a do general Mauro Sinotti Lopes, que cuidará da parte operacional da intervenção.
Os dois ficam subordinados diretamente ao general Braga Neto, que responde ao presidente da República. O Ministério Público Estadual se manifestou sobre a abordagem aos moradores com registros de fotos, como a gente viu na reportagem. De acordo com a nota, a medida serve para viabilizar o cumprimento de mandados de prisão, comparando a identificação das pessoas com as fotos dos procurados pela Justiça. Em relação às fotos tiradas das pessoas ao lado da identidade, a exigência, a princípio, pode ser justificada pelo fato de que a fisionomia das pessoas varia com o passar do tempo. Por isso, os registros são usados para facilitar as buscas de procurados, afastando qualquer suspeita de falsidade. O MP diz ainda que as Forças Armadas não estão procedendo à investigação criminal, o que é vedado pela Constituição, e que possíveis excessos praticados pelos integrantes das Forças Armadas vão ser apurados pelo Ministério Público Militar.